Então, no número 8 a gente tem uma figura que é um guincho tirando um carro da água, segundo o problema. Então, o problema diz o seguinte: um carro de 1.200 kg está sendo retirado da água por um guincho. No momento em que o carro está a 5 metros acima da água, a caixa de engrenagens quebra e o tambor do guincho gira livremente enquanto o carro cai. Durante a queda do carro, não existe deslizamento entre a corda, que não tem massa, a polia e o tambor. O momento de inércia do tambor do guincho é de 320 kg metro quadrado, e o momento de inércia da polia é desprezível. O raio do tambor é de 0,8 metros e o raio da polia é de 0,3 metros. Suponha que o carro parte do repouso. Determine a velocidade com que ele atinge a água. Então, na verdade, esse problema aqui tem uma simplificação que é o fato de que a polia ela não tem massa, tá? A gente vai considerar simplesmente o momento de inércia aqui do tambor. A rigor, a gente deveria considerar da polia também, mas esse é um problema que é para ser propositalmente simplificado. Além disso, eu fiz uma outra simplificação que foi na figura, né? Às vezes eu tratar uma figura complexa lá em que eu tinha uma polia, daí saía a corda, chegava na outra polia, depois ela descia, eu fiz diretamente a corda enrolada na polia maior, que é o tambor, né? E simplesmente um bloquinho suspenso através de uma corda. Essa corda aqui ela está enrolada, na verdade, no tambor, mas eu não vou representar aqui para não poluir demais a figura, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui é determinar qual vai ser a velocidade com que esse bloco vai ter depois de cair 5 metros aqui. Se a gente tiver aceleração, isso vai ser fácil de a gente fazer utilizando Torricelli. A questão é como a gente vai chegar na aceleração desse problema. Então a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que aplicar a segunda lei de Newton para a translação do carro, mas também para a rotação da polia, que é o tambor, né? Então, a gente vai começar pela translação, né? Então, se a gente olhar só para o bloquinho, quais são as forças que atuam sobre ele? A gente vai ter uma força-peso, a gente vai ter também uma força de tensão, que é aplicada pela corda sobre o bloco, diretamente para cima. Eu vou colocar aqui um eixo vertical Y apontando para cima, tá? E aí a gente vai resolver esse problema olhando para o aspecto da translação. Então o que a gente tem? Bem, é um problema de dinâmica, então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, né? Então a força resultante no eixo Y é igual a massa vezes a aceleração no eixo Y. No eixo X a gente não vai ter nenhuma força, então a gente não precisa tratar ele, né? Então se a gente olhar para cá, a gente vai perceber que a gente tem uma projeção completa da tensão na direção positiva do eixo Y, e para o peso a gente tem uma projeção completa no sentido negativo, né? Então a gente vai ficar com T menos P, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Veja que como a aceleração vai ser só no sentido vertical, o módulo do vetor de aceleração é igual ao componente em y desse vetor, então eu não preciso pegar e escrever AY, mas eu posso escrever simplesmente A, né? Outra coisa que a gente vai perceber aqui nessa equação é o seguinte: eu não sei qual é a tensão, e eu também não sei qual é a aceleração. Então, essa equação não pode ser resolvida do jeito que ela está. A gente vai precisar de mais uma equação para poder resolver um sistema de equações. Então, para isso, eu vou olhar para a rotação. A rotação do tambor. Então, se a gente olhar para cá, a gente vai perceber o seguinte: essa corda está enrolada aqui no tambor. Então, ela aplica em vários pontos. Aqui ela vai ter vários pontos de contato, várias forças de atrito, né? Essas diversas forças elas vão compor uma força de atrito, que vai ter sempre a tendência a fazer uma rotação nesse sentido horário aqui desse sistema. Então, para cada força que a gente vai ter aqui nessa interface de deslizamento aqui da corda, a gente está considerando que não vai deslizar, mas a tendência de deslizar já é uma possibilidade que tem uma força ali, né? Então essas forças elas vão ser sempre perpendiculares a esse raio que sai do centro aqui e vai radialmente, né? Então as forças são sempre tangenciais. Então eu posso dizer o seguinte, que todas essas forças conjuntamente, elas podem ser consideradas como atuando nesse ponto aqui e vão atuar para baixo. Veja que isso aqui é simplesmente uma corda que está interagindo com um bloco aqui embaixo e com o tambor aqui em cima. Então eu posso pensar no seguinte:
Se essa corda ela tem massa desprezível, então eu posso dizer que a tensão nesse ponto superior aqui vai ser igual em módulo a essa tensão que é aplicada no bloco. Elas não são pares, são em reação, como isso foi discutido lá na questão da segunda lei de Newton, quando a gente analisou sistemas que envolviam cordas, né? Mas elas são forças que têm o mesmo valor se a gente desprezar a massa da corda. Senão essa tensão no ponto superior teria que ser um pouquinho maior do que essa no ponto inferior para poder sustentar o próprio peso da corda. Então, se a gente olhar para essa situação simplificada, em que a gente tem essa tensão atuando tangencialmente à borda aqui do círculo, a gente vai perceber que a gente tem aqui o raio R do tambor que está aplicando uma força perpendicular, ou seja, tem uma força aplicada aqui nesse ponto e a gente vai ter a direção formada entre o vetor força e essa direção do raio aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Se a gente pensar no torque, a gente vai ter o seguinte, o torque ele vai ser dado por força vezes a distância da aplicação da força em relação ao eixo de rotação, que vai ser R, vezes o seno do ângulo φ entre esse prolongamento aqui da direção da reta que liga o centro, o eixo de rotação, né, ao ponto de aplicação da força, e o próprio vetor de força, que é justamente esse ângulo aqui. Né? Então, basicamente, o que F vezes o seno de θ representa é a componente da força que é perpendicular a esse raio aqui, essa reta que liga o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Então, justamente esse ângulo aqui. Só que esse ângulo é de 90 graus, então seno de 90 é 1. Então, a gente tem simplesmente que o torque vai ser F vezes R. Então, a gente pode olhar para a segunda lei de Newton e a gente vai perceber o seguinte. Bom, uma coisa antes. Quando o torque ele tem o sentido de fazer uma rotação no sentido anti-horário, a gente tem um torque que é positivo. Só que notem aqui que essa tensão vezes esse raio vai fazer com que haja uma tendência de rotação no sentido negativo. Então a gente tem, na verdade, um torque que tem que ser negativo. Então ele é menos F vezes R. Então a gente pode escrever aqui o torque, que vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, vai ser igual a menos F não, né? T, porque essa força aqui é a tensão. Vezes R, que é igual a I vezes alfa. Então, menos TR é igual a I vezes alfa. Então, a gente tem mais uma equação. Só que se a gente fizer um sistema com essa equação que a gente obteve para a translação e essa para a rotação, a gente ainda não vai conseguir resolver. Porque vejam que aqui a gente tem aceleração, tensão, e aqui a gente tem tensão e aceleração angular. Então, a aceleração angular é uma outra variável que, a princípio, ela tem um valor completamente diferente da aceleração, né? Ela tem até dimensão diferente, então é uma coisa completamente diferente. Mas, se a corda não desliza, aí a gente tem uma relação entre a aceleração angular e a aceleração de translação. Por quê? Bem, veja o seguinte, a aceleração do carro, a aceleração que eu estou representando aqui como sendo esse bloco, é essa aceleração de translação que aparece nessa equação. Essa aceleração vai ser a mesma aceleração de qualquer ponto da corda, porque eu estou considerando que essa corda é inextensível. Agora, se eu pensar num pedaço da corda que está enrolado no tambor aqui, o que eu vou ter? Se eu pegar a corda não deslizar, se eu tenho um ponto da corda aqui em contato com o tambor, ele vai estar do lado de um pontinho lá do tambor. O não deslizamento implica que esses dois pontos aqui eles nunca vão ter um distanciamento entre eles por deslizamento dessa corda aqui. Então isso quer dizer que se a corda tem uma certa aceleração, um ponto na borda aqui do tambor tem que ter exatamente a mesma aceleração, né? Então a gente conclui o seguinte, que a aceleração do carro é igual à aceleração da corda, que é igual à aceleração da borda do tambor. Só que note o seguinte, o tambor é um corpo rígido, então a aceleração da borda vai ser dada por alfa
vezes o raio do tambor. Então, a gente percebe que existe uma ligação entre a aceleração A, que eu estou denotando aqui, e o próprio valor da aceleração angular alfa. Então, eu tenho simplesmente que A vai ser igual a alfa vezes o raio. Aqui tem uma questão que é importante em relação à escolha desse eixo aqui. Como eu escolho esse eixo aqui apontando para cima, nessa figura aqui que eu vou ter, que se esse bloco aqui ele acelera para cima, o tambor acelera no sentido anti-horário, que é o sentido em que a velocidade angular, o torque e a aceleração angular são maiores do que zero, né? Então, aqui eu percebo que uma aceleração de translação positiva implica uma aceleração angular positiva. Então, essa relação aqui está correta. Mas dependendo da situação, se eu tivesse, por exemplo, a figura aqui diferente, com esse bloco pendurado do outro lado aqui, um eixo positivo para cima implicaria numa rotação no sentido horário da polia. Isso vai ser uma aceleração angular negativa. Então, essa relação, que vai ser muito comum nos exercícios, ela pode ter um sinal negativo aqui, tá? Esse sinal negativo tem que ser colocado à mão, porque ela depende dessa escolha aqui do sistema de referência e da própria figura que a gente está desenhando, tá? Então, essa é uma análise que tem que ser sempre feita. Mas uma vez que a gente faz ela, é só uma questão de sinal, né? Então, a gente pode reescrever agora essas equações formando um sistema de equações que vai ser o seguinte, que T menos P é igual a massa vezes aceleração, e que menos T vezes R é igual a I vezes alfa, e que A é igual a alfa vezes R. Então, o que a gente costuma fazer é eliminar o alfa aqui nessa equação. Então, a gente vai ter que menos T vezes R é igual a I vezes A sobre R. Então, eu posso passar esse R dividindo e escrever menos T é igual a I vezes A sobre R ao quadrado. Agora, esse resultado aqui eu posso usar para substituir nessa outra equação aqui. E eu vou ficar com, no lugar do T, eu vou ficar com menos IA sobre R ao quadrado, né? Menos o peso, que é M vezes G. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Notem que eu quero determinar a aceleração, né? Então eu posso pegar esse termo aqui, passar ele para a direita e depois isolar a aceleração, né? Então eu vou ficar com menos M vezes G, que é igual a massa vezes a aceleração mais I vezes A sobre R ao quadrado, que eu posso escrever colocando em evidência a aceleração como M mais I sobre R ao quadrado, tudo multiplicando A, que implica então que A vai ser igual a menos M vezes G sobre M mais I sobre R ao quadrado. Notem que a gente tem um sinal negativo aqui, esse sinal só quer dizer que, na verdade, a gente vai calcular uma coisa aqui que vai ser positiva, mas a gente está descendo, então a gente precisa de um sinal negativo para poder ter algo que faça sentido aqui com nossa escolha de sistema de referência. Uma vez que a gente tem essa aceleração, se a gente substituir os valores aqui de massa de 1.200 kg, G igual a 9,8, momento de inércia de 320 kg metro quadrado e raio de 0,8 metros, a gente vai obter 6,9176 metros por segundo ao quadrado. E a nossa velocidade pode ser calculada por Torricelli, né? Então, V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta Y nesse caso. Notem claro que o problema pede para a gente desconsiderar a velocidade inicial, né? Claro que o carro está subindo, então a velocidade vai ser diferente de zero, mas ele deve subir lentamente. Então a gente pode considerar que a velocidade inicial é muito próxima de zero, permite que a gente escreva que a velocidade vai ser simplesmente a raiz quadrada de 2 vezes A vezes delta Y, que é o nosso H, né? Que eu coloquei aqui na figura, que são 5 metros. Então, substituindo esses valores, a gente vai obter 8,3 metros por segundo. É isso.